Verbas para a conclusão da linha do Douro, desviadas, projeto fica adiado. Vamos estar em direto da estação de Barca d'Alva. Muito boa noite, sejam bem-vindos à noite informativa do Porto Canal de quinta-feira. As verbas para a conclusão da linha do Douro foram desviadas para a linha do Oeste. O projeto está assim comprometido mais uma vez. Hoje o Porto Canal vai dar especial atenção a esta decisão com um forte impacto negativo numa região específica do norte do país. Em direto da estação de Barca d'Alva está agora o João Pereira. Boa noite, João, e bem-vindo a este jornal aqui no Porto Canal. Nos próximos anos, há uma certeza: o comboio vai continuar a ser uma autêntica miragem aí por Barca d'Alva. Muito boa noite, Tiago. À semelhança do que aconteceu nos últimos 32 anos, não há previsão para o regresso do comboio a Barca d'Alva. Sobre o sítio em que nos encontramos agora, escreveu Essa de Queiroz, na cidade e as Serras, que era uma estação muito sossegada, muito varrida, com rosinhas brancas trepando pelas paredes e outras rosas em moitas, num jardim onde um tanquezinho abafado de limos dormia sob duas mimosas em flor que rescindiam. Um moço pálido, de paletó cor de mel, vergando a bengalinha contra o chão, contemplava pensativamente o comboio. O excerto de A Cidade e as Terras referia-se precisamente à estação ferroviária de Barca d'Alva, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, já no distrito da Guarda e a poucos quilómetros da fronteira com Espanha. No tempo em que o comboio aqui passava, deixou de passar há 32 anos, desde 1990, que o comboio não passa aqui em Barca d'Alva. A estação, como é possível perceber, continua muito sossegada, até porque já não passam aqui comboios, mas já não é varrida, já não tem o jardim, as rosas a treparem as paredes da estação, também já não há o jardim e, pelo contrário, como podemos perceber, o que sobra são ervas e também um rastro de abandono. Os moços pálidos que esperavam o comboio pensativamente também já não estão cá. Aliás, são cada vez menos de 2011 para 2021. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, o concelho de Figueira de Castelo Rodrigo perdeu cerca de 1.100 habitantes. São dados dos últimos censos. Que futuro para o interior do país e que futuro para a ferrovia? E que futuro para o interior do país sem ferrovia? São estas questões que hoje trazemos a debate na noite informativa do Porto Canal. Vamos também retomar os caminhos de um outro assunto que está a marcar e que vai marcar esta noite informativa aqui desta quinta-feira. Vamos falar da linha do Douro, desse investimento que afinal não vai acontecer e que vai, no fundo, parar essa conclusão da linha do Douro, que afinal já não vai acontecer. De resto, um investimento e uma conclusão da linha do Douro que se arrasta há já vários anos. Retomamos o direto com o João Pereira, que está em direto a partir da estação de Barca d'Alva. Agora, João, a emissão é contigo. Vamos então olhar para os impactos desta decisão. De regresso a Barca d'Alva, na estação ferroviária, agora desativada desde 1990, há 32 anos que o comboio não passa aqui, passava aqui e depois seguia para a Espanha. Primeiro a ligação espanhola foi desativada, seguiu-se a portuguesa e desde então para cá o comboio não mais regressou a Barca d'Alva. Vamos olhar precisamente para essa cronologia dos acontecimentos de um investimento já depois de 1990, muitas vezes prometido, adiado e por cumprir. Olhamos precisamente para aquilo que é essa cronologia e para aquilo que temos hoje em dia nesta linha do Douro. A estação do Pocinho, neste momento, é a última estação da linha do Douro em funcionamento. O comboio não passa mais para cima, termina as suas rotas da estação do Pocinho, desde que o comboio precisamente deixou de parar em Barca d'Alva, desde que esta estação onde estamos foi deixada ao abandono. Antes de encerrar, em 1985, fazia a ligação internacional entre Portugal e Espanha. O troço ligava diretamente São Bento
e Medina del Campo, onde se apanhava depois o comboio para Madrid. Desde logo, esta ligação é hoje também, ou está hoje em perspectiva para voltar a funcionar, ou pelo menos estava em perspectiva para voltar a funcionar esta ligação entre Porto e também Espanha. Em setembro de 2019, os últimos anos foram de vários avanços e recuos na requalificação da linha do Douro. Começamos precisamente por esse ano de 2009, ano em que foi prometido pelo Governo o investimento de 25 milhões de euros na revitalização do troço do Pocinho Barca de Alva. Então, Secretária de Estado dos Transportes, Ana Paula Vitorino, assinou um protocolo de intenções que marcava o início das reabilitações. Hoje o trajeto ainda não está em funcionamento. Em junho de 2011, um estudo entregue ao Plano da Troika propôs o encerramento de 68 km da linha do Douro. A intenção era de que os comboios deixassem de circular entre a Régua e o Pocinho. A proposta chegou mesmo a ser feita pelo governo de José Sócrates com a intenção de aliviar a despesa pública. A 2 de agosto de 2016, mais tarde, noticiava-se que a eletrificação da linha do Douro entre Caíde e Marco de Canaveses estava atrasada um ano. A obra deveria estar concluída em inícios de 2016, mas arrancou atrasada e ainda mais se atrasou durante os trabalhos propriamente ditos. Problemas financeiros do empreiteiro espanhol e má gestão dos sobreempreiteiros portugueses explicou esse mesmo atraso. Em junho de 2018, mais recentemente, o Governo deixava a região do Douro de fora dos investimentos para 2030. Foi descartada a eletrificação da linha entre a Régua e o Pocinho, bem como qualquer estudo para a reabertura até à fronteira de Barca de Alva. À data, um estudo da Comissão Europeia sobre ligações ferroviárias transfronteiriças chamava a atenção para o potencial da reabertura da linha do Douro em termos turísticos e de coesão social. Em outubro de 2018, no mesmo ano, o Governo falhava a ligação a apoios europeus para investir nesta mesma linha do Douro. O Executivo não respondeu a um contacto da Direção-Geral para as Políticas Urbanas e Regionais da Comissão Europeia e, por essa razão, a reabertura da linha do Douro até a Espanha ficou de fora do apoio da Comissão Europeia, que à data estimava investir 163 milhões de euros nesta linha. Em dezembro de 2020, apenas 5% dos quilómetros previstos no Ferrovia 2020 estavam concluídos. Houve 3 projetos que nunca saíram do papel: a modernização de 2 troços da linha do Norte e a eletrificação da linha do Douro entre o Marco e a Régua. Os projetos correspondiam a 100 km de linhas que ainda não tinham sido intervencionados, embora estivessem contemplados nesse mesmo plano Ferrovia 2020. Mais recentemente, terminamos a cronologia com o mais recente anúncio de que as verbas da linha do Douro foram desviadas para a linha do Oeste. A modernização do troço entre Marco de Canaveses e a Régua perdeu financiamento deste mesmo programa Ferrovia 2020 e aguarda agora verbas do novo quadro comunitário. A linha do Douro é a mais atrasada de todas as obras inscritas no Ferrovia 2020. Por ainda não ter concurso lançado, a Infraestruturas de Portugal optou por transferi-lo para o Plano Nacional de Investimentos 2030. Como vimos ontem, surge esta notícia de que há fundos desviados da linha do Douro para eletrificar o troço entre o Mar de Canaveses e o Peso da Régua para um investimento na linha do Oeste. Ora, há um atraso precisamente neste troço entre Marco Canaveses e a Régua, a eletrificação que já estava prevista desde há alguns anos. Ao Porto Canal, a Infraestruturas de Portugal justifica este desvio com uma falha naquilo que é este atraso, com uma falha no concurso público e também com um estudo de impacto ambiental, e diz que agora está à espera de ordens do Governo para avançar com a eletrificação entre o Marco de Canaveses e a Régua. Final de 2019. Era a data prevista para a conclusão do troço entre o Marco de Canaveses e a Régua. Mais de 2 anos depois, a empreitada ainda não tem luz verde. A Infraestruturas de Portugal aguarda autorização do Governo. Estamos a aguardar a autorização das nossas tutelas técnicas e financeiras, Ministério das Infraestruturas e Ministério das Finanças. Temos que aceitar, já o assumimos. Há um atraso global no Ferrovia 2020, fruto de várias questões de mercado, questões de alguma ambição demasiada no próprio planeamento inicial, mas relativamente ao troço Marco-Régua há de facto questões
pormenores, detalhes, temas que justificam este atraso. Fizemos um concurso público para contratar um projetista, esse projetista foi contratado, mas infelizmente houve incapacidade do lado da entidade contratada para entregar um projeto e, portanto, fomos obrigados a revogar esse contrato e voltar a fazer um procedimento para contratar um novo projetista para este troço, e isso só por si justificou um atraso significativo. Para além da falha no concurso público, a Infraestruturas de Portugal enumera outros motivos. A necessidade de um estudo de impacto ambiental, que atrasou o processo cerca de um ano, e o aumento do custo da obra. O troço que vai até à Régua vai custar mais do dobro, de 72 milhões, passou a 146 milhões de euros. Para aumentar a taxa de financiamento comunitário, as verbas inicialmente previstas para a linha do Douro foram transferidas para a linha do Oeste, que já está em execução. O que é que o Governo decidiu? Para aumentar a taxa de cofinanciamento de ambos os projetos, pegou no dinheiro que havia disponível no FEDER e colocou na linha do Oeste, aumentando a taxa de cofinanciamento. E trouxe, ou vai trazer dinheiro do próximo quadro comunitário, já para cofinanciar também a linha do Douro a taxas próximas dos 70%. É meramente engenharia financeira, não tem a ver com os calendários de execução. Só depois da aprovação do Governo é que a obra poderá avançar no troço Marco de Canaveses-Régua. Depois do aval do Estado, o concurso da empreitada pode decorrer, pelo menos durante mais um ano. Tempo que continua a passar, sem perspectiva de que o comboio volte a circular do Porto à Barca d'Alva. É esta a cronologia dos acontecimentos. Agora parece ser mais um revés e um recuo naquilo que é este investimento na linha do Douro, com este desvio de fundos daquilo que estava previsto para investir na eletrificação do troço entre o Marco de Canaveses e a Régua para a linha do Oeste. Ouvimos aqui as justificações já da Infraestruturas de Portugal, justifica este atraso com uma falha num concurso público e também com um estudo de impacto ambiental. Aguarda agora a autorização do Governo para seguir com este investimento. A verdade é que este desvio põe também em causa e lança alguns receios sobre aquilo que voltou a ser uma promessa nos últimos tempos de voltar a trazer o comboio até aqui, Barca d'Alva, até à estação ferroviária de Barca d'Alva, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, no Distrito da Guarda. Estão precisamente connosco esta noite o autarca de Figueira de Castelo Rodrigo, Carlos Condesso. Convidamos também para estar nesta noite informativa a partir de Barca d'Alva, Luís Almeida, presidente da Associação Val Douro. Aos dois, boa noite, muito obrigado por ter aceitado o convite do Porto Canal. Senhor Presidente de Figueira de Castelo Rodrigo, eu começaria por si, em primeiro lugar, e por lhe perguntar se, efetivamente, este recuo que vemos de um desvio de fundos que estavam previstos para a eletrificação de um troço entre o Marco de Canaveses e a Régua, o faz também temer que este projeto de trazer o comboio até Barca d'Alva possa também sofrer um revés. Sim, nós já estamos habituados. Antes de mais, boa noite e obrigado por se terem deslocado a este maravilhoso e paradisíaco lugar de Barca d'Alva, concelho de Figueira de Castelo Rodrigo. Nós já estamos habituados a recuos. Ao longo destes últimos 32 anos, que encerrou esta linha no dia 18 de outubro de 1988, que foi um dia trágico para Barca d'Alva, um dia trágico para o concelho e para toda a região. E nós, desde essa altura, que estamos já habituados a recuos e a falta de cumprimento de promessas. E eu lembro que ainda há bem pouco tempo, em campanha eleitoral, mais uma vez, uma membro do Governo que está em funções prometeu a toda a região que era desta que a linha feita pela Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, nas comemorações de 20 anos do Douro Património da Humanidade. Isso mesmo. É uma Ministra que conhece bem o território, ela é oriunda deste território e eu e os cidadãos desta região estamos na expectativa que se cumpra essa promessa. Porque é hora de dizer basta a promessas falsas. Porque já aqui disse há pouco que houve protocolos de intenções assinados por governos, mas de intenções está o interior farto, de intenções estão os autarcas fartos, de intenções está esta região já cansada. É hora de o Governo dizer de uma vez por todas a esta região e ao país se vai ou não vai reabilitar a linha entre o Pocinho e Barca d'Alva, porque ela representa para nós a tábua de salvação ao nível turístico de toda esta região
esta região do Douro, esta região também que está há muitos anos à espera de um grande investimento por parte da Administração Central, porque nós estamos já habituados a que os grandes investimentos sejam feitos todos no litoral, nomeadamente em Lisboa e no Porto. Nada contra o Porto e nada contra Lisboa, mas se investissem daquilo que foi o dinheiro investido na TAP, nesta linha, provavelmente estes territórios seriam aqui beneficiados e seria uma alavanca muito boa para o desenvolvimento económico do interior do país, desta zona que precisa que o Governo olhe para ela com seriedade. Figueira de Castelo Rodrigo, em 10 anos, entre 2011 e 2021, perde cerca de 1.100 habitantes. É muita gente. Acredita que se a linha do Douro ainda estivesse ativada, alguma parte disto poderia ter sido revertido? Obviamente, porque o comércio não entrava, porque o comboio trazia gente a este território, a economia fruía e, obviamente, onde há economia, há desenvolvimento, há fixação de pessoas. E neste momento, como todos sabemos, não é só o Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, perde 10% da população. Todo este interior profundo. E vamos perder mais se investimentos estruturantes como estes não forem feitos. E nós queremos alertar aqui hoje, eu quero alertar aqui hoje, desde Barca d'Alva, e lembrar aos políticos da Administração Central, neste caso ao Governo, que cumpra a promessa que foi feita aos autarcas e às populações do interior, nomeadamente do Douro, porque é muito importante salvar o interior. A melhor forma de ajudar o litoral é investir no interior. E nós estamos com essa expectativa alta, os autarcas, as populações, porque esta é a hora de dizer se efetivamente nós somos um Portugal por inteiro ou se há o tratamento diferenciado entre aquilo que é o investimento no litoral e no interior. Nós temos ao longo desta linha, e se abrir até a Espanha, que isso não está, neste momento ainda não há interesse, mas do Porto até Barca d'Alva há 3 patrimónios mundiais. O Porto, o Douro Vinheteiro e o Val do Coa. Esta linha tem potencial porque chegam aqui a Barca d'Alva, via fluvial, mais de 100 mil turistas por ano. Se chegam por via fluvial, estou em crer que pela linha férrea chegariam tantos ou mais turistas. E onde há turismo, há riqueza. Nós no interior temos 2 tábuas de salvação, ou o turismo ou a agricultura. Nós com a agricultura, aqueles que por cá persistimos, temos investido, temos cuidado dos nossos territórios e temos feito esse investimento. A nível do turismo, precisamos de ajuda do Governo e precisamos, acima de tudo, que o Governo cumpra a palavra dada a estas populações. Mais uma vez, boa noite. Compreende-se que o Governo faça, o Executivo e os vários governos que têm passado pela gestão do país façam promessas de voltar a trazer o comboio até Barca d'Alva e depois haja decisões de uma empresa que gere os caminhos de ferro, a infraestruturas de Portugal e que de um momento para o outro faça um desvio de fundos de uma verba que estava alocada para um troço, para um outro troço que nada tem a ver. Isto é, na sua opinião, plausível que aconteça? Não, de forma alguma. Nós estamos numa região que tem, como há pouco referiu e muito bem, com essa cronologia que tem sido sucessivamente esquecida, sucessivamente deixada para trás. Nós não estamos a falar de uma planificação de 2015 para hoje, não estamos a falar de um atraso na reabertura de há 32 anos para hoje. Ele nunca devia ter fechado, logo em primeira instância, mas isso aconteceu e agora temos que o reverter o mais rapidamente possível. Há uma resolução concreta da República, votada por unanimidade, algum valor. E é esse valor que a Infraestruturas Portugal, as outras empresas que estão na esfera das entidades que podem promover a reabertura da linha, têm que cumprir. É uma emanação clara de um órgão que foi eleito por todos os portugueses e que disse claramente que a linha tem que reabrir. A linha tem potencial, como disse o Sr. Presidente, tem um potencial enorme, tem um potencial de trazer imediatamente aqui pessoas. A CP já disse também várias vezes que não tem qualquer constrangimento em imediatamente os comboios assim que a linha abra. Hoje, felizmente, esse potencial instalado, portanto estão reunidas todas as condições para uma obra que é relativamente rápida de executar, que não é cara, estamos a falar de cerca de 50 milhões de euros para reabrir entre Pocinho e Barca d'Alva e que pode ter potencial de depois conseguir motivar o interesse em Espanha
e abrir do lado espanhol. Portanto, há aqui todo um conjunto de circunstâncias que poderiam concorrer para que esta reabertura acontecesse. E depois, quando nós temos um PRR que está assente nos pressupostos em que está, os pressupostos da questão ambiental, os pressupostos da valorização dos territórios, faz todo o sentido a linha que transporta, números antes da pandemia, perto de 1 milhão de passageiros por ano, possa efetivamente ser o alvo prioritário, tratando-se de uma das linhas com mais passageiros regionais do país. Nós assistimos nos últimos anos a uma recuperação imensa, por exemplo, da CP, falava da Comboios de Portugal, ao nível daquilo que são as suas estruturas, ao nível de composições, de tudo mais, de todo o material circulante que foi recuperado. Por isso mesmo é ainda mais incompreensível, tendo a CP aberta as portas, a colocar de novo os carris a andar aqui até Barca d'Alva, ainda mais incompreensível que este investimento não aconteça. A CP neste momento está preparada para dar resposta a isso, a esse investimento. Se a infraestrutura acompanhar, se os carris forem colocados, ao fim de 1, 2 anos que demorará essa obra, a CP poderá dar essa resposta. Mas enquanto essa resposta não vier, que a região também tem que pedir, tem que ser compensada de alguma forma por este atraso neste investimento, um atraso que está a comprometer o desenvolvimento do turismo, que está a comprometer a mobilidade das regiões. E essa compensação pode, por exemplo, passar pela criação de um comboio de serviço intercidades entre o Pocinho, que é uma cidade pertencente a Vila Nova de Fascoa, Fascoa é cidade, comboio intercidades que possa ligar ao Porto em melhores condições, diversificar a oferta. A CP neste momento tem condições técnicas para que isso aconteça. A região tem que ser de alguma forma compensada e é isso que está em causa. Mais do que a reafetação dos fundos, mais do que estar neste pacote financeiro, estar no outro pacote, nós sabemos que sim, que ele vai estar num ou vai estar no outro, que as coisas vão resolver. É uma questão técnica. Mais do que isso é como é que vamos compensar uma região que está a perder população. Figueira de Castelo Rodrigo é um dos exemplos, mas todos os outros municípios ao longo da linha estão a perder população, não conseguem criar economicamente opções, não conseguem criar emprego, não conseguem fixar pessoas. O que é que justifica e porque é que nós não pegamos neste investimento, não o colocamos no PRR, não criamos essa diversificação da oferta também para trazer ainda mais gente ao território e qual é a compensação que nós vamos ter por todos estes anos de atraso? Acho que essa é a pergunta que tem que se colocar. Presidente Carlos Condesso, falávamos aqui há pouco do turismo e sem dúvida será um dos eixos estruturantes para voltar a trazer o comboio até a Barca de Alva, mas há mais, há também um fator de responsabilidade social e até de serviço público em trazer esta ligação até ao Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, neste caso Barca d'Alva. Sim, há uma comissão que está constituída para avaliar a viabilidade da linha. Eu quero deixar aqui claro que se a linha não tiver viabilidade para fins mercantis, para mercadorias, ela tem, com toda a certeza, para fins turísticos. Porque está provado. Está provado porque o Douro é conhecido a nível mundial. Portanto, e esta linha, já foram feitos estudos a mais. Porque costuma-se dizer que quando não se quer fazer nada, cria-se uma comissão. Portanto, nós de comissões, de protocolos de intenções, é como eu disse há pouco, estamos fartos. O potencial está cá todo. Se vem gente de todo o mundo a Barca d'Alva, é pena as imagens não poderem mostrar os barcos que estão acostados ali naquele cais, é sinal que o potencial está cá. É pena é que daqueles barcos fique muito pouco neste território, fique muito pouco rendimento para este território. Mas estou em crer que a linha férrea trará essa riqueza. Porque, ao saírem aqui de comboio em Barca d'Alva, podem deslocar-se a estes concelhos, não só ao de Figueira de Castelo Rodrigo, a estes concelhos limítrofes e deixarem aqui a riqueza que tanto precisamos para fixar população. E agora vem aí, já está aí o PRR, que foi intitulado de bazuca, para nós não tem sido mais que um tiro de pólvora seca. Até aos dias de hoje, essa bazuca para nós não tem sido apenas esse tiro de pólvora seca, porque nós autarcas ainda não vimos nada, ou praticamente nada, nestes territórios do interior. Por isso, há potencial, só falta uma coisa, é o querer fazer. E se o estudo, porventura, não trouxer a viabilidade que os nossos governantes estão à espera, acreditem que depois do investimento estar feito, vai trazer riqueza e nós, os autarcas e os agentes do território, temos essa certeza que é viável, porque as pessoas procuram este Douro. E esta linha de caminho de ferro pode ser o complemento
àquilo que é o turismo fluvial. Há aqui um complemento muito importante que pode ser feito entre a via fluvial e a ferrovia. Portanto, e para não falar já aqui da nossa vizinha Espanha, estamos a poucos metros de Espanha e nós podíamos dar aqui o exemplo também à nossa vizinha Espanha. Ao reabrirmos esta linha, iríamos fazer também pressão para que do lado espanhol também houvesse este investimento, para que nos ligasse também a outro património, Salamanca Antiga, e para nos ligar à Europa, porque Salamanca, a pouco mais de 100 km, tem o TGV. E porquê que lhe parece que não há essa coragem política de avançar com este projeto, além dos estudos, dos vários estudos que têm sido feitos ao longo dos últimos anos? Porque os estudos têm que ser feitos, compreendo, mas não houve ainda coragem política para fazer este investimento no interior. É por ser o interior? O interior tem que ser ajudado. A tão proclamada coesão territorial tem que passar das palavras para os atos. E este investimento estamos todos certos. Da direita à esquerda, nós que por cá residimos, nós que temos cá funções de responsabilidade ao nível das autarquias e ao nível do associativismo, temos a certeza que este projeto é viável e vem trazer a tal riqueza que este território precisa. E como eu disse há pouco, para fixarmos gente. Para fixarmos gente. O que falta a este território não é património ambiental, paisagístico. O que nos falta é investimento público para fixarmos pessoas no interior do país. Como o Sr. Presidente disse, um grupo de trabalho que está a estudar a reativação deste troço da linha do Douro, Luís Almeida. Já devíamos ter notícias deste grupo de trabalho em março, ainda não aconteceu, não sabemos qual o modelo ideal que este grupo de trabalho desenvolveu para a reativação desta linha. Ainda assim, o que é que espera que saia deste projeto, deste modelo, deste trabalho que vai ser apresentado, calculamos, em breve? Desde já a expectativa, depois das notícias que vieram a público ontem, também junto a essa notícia da reafetação dos fundos, de que uma eventual reabertura para a Espanha, para a Barca d'Alva, estaria dependente de Espanha, são preocupantes. Até porque, segundo julgo saber, não há entidades de Espanha integradas neste grupo de trabalho. Daí que se fica alguma apreensão na região quando a IP, de forma oficial, responde a essa notícia dizendo que há uma dependência de Espanha para a tomada da. Não me parece, desde logo, que seja um bom agouro. Eu penso que o grupo de trabalho estaria mandatado, salvo erro, para 18 meses, portanto ainda terá algum tempo pela frente. Contudo, nesta fase, aquilo que se espera é que este grupo de trabalho, ao fim de 18 meses, possa fornecer o projeto de execução que permita iniciar a obra. Acho que esta seria a expectativa razoável que teríamos que ter do trabalho que está a ser desenvolvido. Afinal de contas, são 18 meses, o Presidente, a testar a viabilidade de algo que todos nós já percebemos que tem viabilidade. Havia indicações, havia números da própria Infraestruturas Portugal daqui a uns anos que dizia que a linha só por abrir para a Barca d'Alva, sem mais nada, nenhum contexto envolvente, podia introduzir imediatamente cerca de 200 a 300 mil pessoas. Portanto, o interesse estratégico de coesão territorial e de todas as outras vantagens que isto pode trazer a um território, infelizmente tão deprimido como é o nosso Val do Douro. Luís Almeida. Carlos Coudense, muito obrigado por terem vindo à noite informativa do Porto Canal. Nós ainda vamos voltar à estação ferroviária de Barca d'Alva, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, para ouvir um autarca vizinho, o autarca de Vila Nova de Foscoa, vai estar mais daqui a pouco connosco também nesta emissão para discutirmos o futuro do interior e o futuro da ferrovia. Promessa que vamos cumprir, então, mais adiante nesta noite informativa, o regresso até Barca d'Alva em direto. Vamos continuar a olhar para esta questão da linha do Douro. Para já, Pedro, vamos também nós aqui em estúdio analisar esta questão e aquilo que está em cima da mesa. Como é que viste esta justificação, parece-te plausível, das Infraestruturas de Portugal para este desvio? Quando víamos ali há pouco o responsável das Infraestruturas de Portugal a dizer que não está em causa a questão do calendário da execução desta conclusão desta linha do Douro. Isto faz algum sentido, esta justificação? Parece-me altamente irrealista que a passagem de um quadro comunitário que está a concluir e de um programa específico que está a concluir para um novo quadro comunitário que está a começar e que está neste momento a ser programado ainda, que não vai ter impacto ao nível do calendário. Aliás, impacto já esteve, porque esta obra, teoricamente, estaria pronta em 2019. E muito antes disso, como aliás vimos há pouco naquela cronologia que o João Pereira estava a apresentar, muito antes disso já houve várias previsões de conclusão desta obra. Tanto a eletrificação do troço até à Régua e depois até ao Pocinho
tanto como a extensão do Pocinho até Barca d'Alva e a respectiva ligação internacional, no caso de Espanha, ter esse interesse. Mas é preciso recuar um pouco mais nesta história e abstrair-nos deste troço específico e concreto da história. Desta notícia de agora, não é? Desta é isso? Agora. Porque esta história já é antiga. Eu olho para isto e recordo-me sempre daquilo que me parece que foi um verdadeiro crime contra o desenvolvimento do país, que foi a desativação da própria linha. E dos quilómetros e quilómetros de ferrovia que foram arrancados, os carris que foram arrancados, os comboios que foram levados de caminhão durante a noite enganando as populações. Disse, isto foi um crime contra o desenvolvimento do país e as pessoas que estiveram envolvidas nisto, associadas também aos grandes negócios de autoestradas que se fizeram, aos grandes negócios das betoneiras, deviam responder, quanto mais não fosse, politicamente por estes crimes contra o desenvolvimento do país. Porque quando nós falamos em coesão territorial, não é um conceito abstrato, parece uma coisa às vezes meio... Não. Não há nenhum país que se desenvolva com os níveis de desigualdade que Portugal tem dentro do seu próprio território, tendo sub-regiões com PIB per capita correspondente, com riqueza por habitante, correspondente a menos de metade de outras regiões. São assimetrias dentro do próprio território, dentro da sua sociedade, dentro de uma comunidade que deveria ser coisa, que não permitem o crescimento do país como um todo. E é disto que nós estamos a falar. A situação atual desta linha, da linha do Douro, funciona a partir do Marco de Canaveses, estruturalmente igual àquilo que era no século XIX. Sabes como é que é? O comboio tem de fazer uma chamada telefónica para a estação seguinte para que o comboio possa partir. Porque o sistema de sinalização existente é um sistema do século passado, de há 2 séculos, na verdade. Portanto, é uma coisa absolutamente anacrónica, rudimentar, artesanal, como lhe quisermos chamar. E pequenos investimentos, à escala, obviamente, daquilo, falávamos há pouco da TAP, 2,55 mil milhões de euros no mínimo. Este é o que já está assegurado pelo plano de reestruturação de Bruxelas. Mas estava uma pequeníssima percentagem de todo este valor. Ou seja, se calhar bastava poupar em meio dúzia de trens de aterragem de parafusos da TAP para que a extensão até Barca d'Alva se concretizasse. É para nós termos a noção da escala das coisas. E para nós termos a noção da diferença do impacto que isto teria nestas regiões, como dizia o autarca de Castelo Rodrigo. É que eu, ainda no mês passado, viajava pela Toscana, por Itália, e via, de facto, é uma coisa lindíssima, sem dúvida. Mas se nós vamos ao Douro, património mundial, ao Douro vinheteiro, e aquilo que vemos é um cenário absolutamente extraordinário, com um potencial turístico por explorar, em grande medida, enorme. Um potencial turístico que é absolutamente incalculável. E que, aliás, operadores privados já muito reconheceram, como também se falava há pouco, porque os barcos que fazem o Douro há muitos anos já reconhecem esse potencial turístico, paisagístico, há muitos anos. Como é que é possível que a IP, Infraestruturas Portugal, uma entidade pública, que tinha aqui uma oportunidade, um pequeno investimento, estamos a falar de uma bagatela na escala dos grandes investimentos que estão sempre em cima da mesa, podia fazer toda a diferença e mais, ter lucro com este investimento? Porque há um estudo da própria Infraestruturas de Portugal, que eu não sei se foi aqui citado ou que não, que demonstra que este investimento, quer a eletrificação, sinalização até ao Pocinho, quer a extensão até Barca d'Alva, tem sustentabilidade do ponto de vista económico ou financeiro. E seria um bom investimento para a IP. Então, porquê é que ele não se faz? Ora, isto, de facto, são tudo questões muito complicadas e que nos levariam a tentar, que nos obrigariam a perceber o funcionamento da própria máquina do Estado, designadamente dos organismos nucleares da administração central do Estado, como é o caso de uma Infraestruturas de Portugal, que é uma máquina, que é um monstro dentro do próprio Estado, completamente tomado pelo funcionalismo do centralismo.
portanto, que não consegue ter esta perspectiva global sobre o território e sobre a diferença que, em concreto, naquele lugar, em concreto, aquele pequeno investimento poderia fazer. Por isso é que eu acho que, e esta é uma matéria sempre muito discutida, o Governo tem feito, e eu próprio aqui já fiz esse elogio várias vezes, investimentos importantes em matéria de ferrovia, a reabilitação de material circulante, designadamente através das oficinas aqui no Porto, em Matosinhos, mais concretamente em Guifões. E, de facto, é um trabalho absolutamente extraordinário, que merece todo o elogio. Mas se depois a rede não dá resposta a isto, então ficamos a meio do caminho, a meio da ponte. Por isso é que eu digo também que mais importante do que a questão da TAP, as pessoas focam-se muito na questão da TAP. A TAP é uma história com um princípio, meio e fim concluído. A TAP é uma companhia aérea para vender, seja mais tarde ou mais cedo. Mal o Governo possa vender a TAP, se pudesse, era já hoje. Se pudesse, o Governo vendia a TAP já hoje. É uma história fechada. O grande desafio, o grande desígnio que está em cima da mesa para a próxima legislatura, designadamente, mas para a próxima década, é o investimento na ferrovia. É a reabilitação... Aliás, foi anunciado pelo Governo dessa forma. É a reabilitação desta rede ferroviária. E a nível reestruturação. europeu também é visto dessa forma. E é a ligação, também da alta velocidade, que também poderíamos falar, a ligação às redes europeias. Nós sofremos atrasos de décadas nesta matéria. E, portanto, é preciso muito para recuperar esses atrasos. Por isso é que eu acho também que o grande desafio da tutela, neste caso do Ministério das Infraestruturas, muito mais do que a TAP, é a Infraestruturas de Portugal. É a CP. E soubemos há pouco tempo, há poucos meses, da saída de um grande quadro da CP, o engenheiro Nuno Freitas, que foi um dos grandes operadores dessa grande reforma que foi feita ao nível da reabilitação do material circulante, e é com grande expectativa que se aguarda agora, esse é um grande desafio do Ministro, a nomeação da nova administração da Infraestruturas de Portugal prevista para o início deste mandato. É sem dúvida um ponto muito importante e que devemos acompanhar com toda a atenção. Vamos de novo em direto nesta noite informativa até Barca d'Alva. É um dos assuntos que está em destaque nesta noite informativa, esta noite. De facto, essa conclusão da linha do Douro, e é por isso mesmo que está lá em Barca d'Alva o João Pereira, que se junta de novo a nós em direto. Boa noite novamente, João. Vamos prosseguir este olhar para esta decisão deste desvio de verbas que não vai, aliás, permitir que essa linha do Douro seja concluída, e vamos agora também falar com outro protagonista para percebermos também esse olhar que tem para esta decisão. É exatamente o Porto Canal a olhar para aquilo que será o futuro desta região. Eu recordo que estamos, como disseste bem, Tiago, em Barca d'Alva, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, mas convidamos também para estar connosco nesta noite informativa o autarca vizinho de Vila Nova de Foz Coa, João Paulo Sousa. Boa noite, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e se juntar a nós nesta emissão. Falávamos aqui há pouco de que realmente é necessário pouco investimento para fazer uma obra estruturante para a região. Porque é que lhe parece que nunca houve esta coragem de devolver o comboio que muitos dizem que não devia ser retirado a Barca d'Alva? Boa noite, novamente. É muito surpreendente ouvir as notícias que ouvimos ontem. É surpreendente porque nós estamos cansados, somos resilientes, como diz Miguel Torga, relativamente desde 1988, e que temos esta coragem de ainda sobreviver neste interior. De facto, quando aparecem momentos mais empolgantes da política nacional, nós recebemos todos de braços abertos e eles vêm com imensas expectativas e criam as expectativas nas pessoas que moram cá. Hoje sentimos que, mais uma vez, estamos a ser ultrapassados na nossa dignidade. E somos ultrapassados na nossa dignidade porque até hoje não houve a coragem suficiente para dizer olhos nos olhos às populações do interior se de facto há vontade ou não. Eu fico-me pela vontade, porque neste momento não sabemos se existe vontade ou não, quanto mais a determinação de fazer um investimento. E nessas perspectivas esperava o esclarecimento do Governo e do Ministro Pedro Nuno Santos sobre isso? Se calhar do Primeiro-Ministro. Se calhar do Primeiro-Ministro, porque as suas tropas, há pouco tempo atrás, as suas tropas foram mandadas para o território, em plena campanha eleitoral, dizer que de facto que a reabertura era uma realidade.
Eu faço parte da Comissão Restrita, tal como faz a CCDR, portanto, o município de Foscoa, tal como o município da Régua, fazem parte da Comissão Restrita e estamos à espera desde o final de fevereiro pelo resultado do relatório que ficou de ser apresentado. Mas seja qual for o resultado, o que nós precisamos é que olhos nos olhos nos digam que esta questão da coesão territorial é algo que serve para nós nos sentirmos confortáveis no nosso território, porque nós temos tudo o que de bom, aliás, o meu colega de Figueira de Castro Rodrigues disse isso mesmo, nós temos tudo o que de bom possa existir neste Portugal. Agora, o que nós sentimos é que há duas velocidades deste Portugal e sentimos que no próprio Douro existem duas velocidades. Não basta dizer em 2018, em Chaves, no dia da cimeira, do dia da preparação da Cimeira Ibérica, que de facto que esta linha dita pelas palavras ditas pelo seu primeiro-ministro na altura, que é o atual, dizer que esta questão não era prioritária. Prioritária era a linha que ia de Leixões a Aveiro, Aveiro-Viseu e Viseu-Vilar Formoso. Então em que ficamos? Basta-nos que nos diga claramente, vamos esperar pelo relatório, muito bem, nós já sabemos que os indicadores que estão no relatório, há um que nos destrói completamente, que é o primeiro, que é precisamente o número de habitantes. Bem, eu não queria chegar ao ponto que há uns anos atrás, no meu concelho, um governante, há muitos anos atrás, quando nós queríamos fazer uma barragem, dizia que o número de habitantes que existiam era, de facto, tão pouco que valia mais distribuir uma garrafa de 1,5 litro de água. Não é critério. E isso não é critério. Agora, o segundo critério, que é a questão do turismo, aí sim, eu acho que era importante fazer esta discriminação deste território, uma discriminação positiva a sério. Uma discriminação que não são 48 ou 50 milhões de euros, digamos, são duas linhas, lá embaixo em Lisboa, quer dizer, não é por aí. Mas que nos digam antes desse relatório, antes de qualquer iniciativa que se possa tomar, que nos digam claramente, nossa intenção é de facto reabrir. Mas vendo os resultados do relatório algo que possa ser, de certa forma, uma desculpa para não devolver o comboio à Barca d'Alva? Estou sereno neste momento. Estou sereno, estou na expectativa, estou expectante, digamos assim, mas sereno, mas preocupado com aquilo que a gente vai ouvindo nos bastidores. Sabe que muitas das vezes, nos corredores, nos bastidores da política nacional, ouve-se muito mais do que aquilo que se transmite para a televisão. E é essa a minha preocupação. A minha preocupação não é aquilo que se diz, digamos, em frente a uma câmara. A minha preocupação é o que se diz fora das câmaras, nos bastidores. E se nós formos dar, de facto, essa interpretação que devemos dar daquilo que se fala nos bastidores, eu penso que a linha não vai ser reaberta. E isso era muito mau para o território e para a região. É um alerta que deixa. Esperava de ver mais gente e mais figuras juntar-se a este apelo que está aqui a fazer hoje? Eu penso que figuras, a nível do território, temos todas. Nós temos todas as entidades e temos tido estes sinais e temos tido esse apoio. A própria CP, as próprias infraestruturas, todos eles, claramente, de uma forma isolada, nos dizem que era importante essa abertura. Mas, no fundo, vocês sabem que essas entidades dependem de umas outras entidades, talvez num nível mais superior, e esse nível superior, curiosamente, fala-se de tudo. Nunca ouvi uma palavra, nem eu, nem os meus colegas, portanto, dos outros. Nós fazemos parte da Cimedouro, que está numa das linhas prioritárias de atuação para o novo quadro comunitário da Cimedouro. São 19 municípios, estamos todos alinhados e, de facto, tirando essas entidades, pouco mais nós conseguimos perceber se há essa vontade ou não. Há neste momento em curso um processo de transferência de competências para fecharmos em algumas áreas, mas gostava de ouvir a sua opinião. É natural que continuemos a ouvir este discurso de descentralização e de transferência de competências e que depois sejam tomadas decisões como estas que, ao que percebermos, prejudicam toda uma região? É evidente que a descentralização, de uma forma efetiva, ninguém é contra a descentralização dessas competências. Nós somos contra o pacote que está adjacente à descentralização e que vem a acompanhar essa própria descentralização. Mas falando concretamente na questão turística, por exemplo, que é muito importante para nós, é talvez a maior porta de entrada neste território, nestes concelhos em que nos encontramos, essa porta que é a maior, precisamos de facto que alguém nos diga e que nos dê um sinal claro de uma discriminação positiva.
Porque se não houver essa discriminação, nós vamos ter muita dificuldade em sobreviver. Nós perdemos população, é certo, mas ao mesmo tempo reparem, em termos de pandemia, nós conseguimos aumentar o número de camas existentes, conseguimos aumentar o número, posso lhe dizer, por exemplo, que ao nível da Fundação do COA, nós tivemos 70 mil visitantes. Foi o segundo maior museu a ser visto no país. E também por isso é preciso trazer a ferrovia de volta à Barca d'Alva. João Paulo Sousa, muito obrigado por ter vindo à noite informativa do Porto Canal. É com a autarca de Vila Nova de Foz Coa que terminamos também esta emissão que fizemos aqui ao longo dos últimos minutos em direto da estação ferroviária de Barca de Alva, descrita em tempos por essa de Queiroz como sossegada. É assim que permanece hoje, embora não pelos mesmos motivos, até porque o comboio não passa aqui como passava no tempo em que essa descreveu esta estação ferroviária de Barca d'Alva. Esperamos cá voltar com o Porto Canal, de preferência com o comboio de volta aos carris. Muito obrigado, João Pereira. Essa seria, de facto, a melhor notícia que poderíamos dar a todos aqueles que vivem na região servida precisamente por essa linha de comboio e dar essa notícia do regresso do comboio a essa região seria, de facto, muito importante. Obrigado, João Pereira, e a toda a equipa do Porto Canal, que esteve a partir da estação ferroviária de Barca d'Alva, onde estivemos a olhar com particular atenção para este desvio de verbas que vai significar que este investimento da conclusão da linha do Douro fique mais uma vez adiada.